Opa, fala aí, sou eu aqui de novo. E bem, eu dei uma subida por um tempo do canal. Já deve fazer quase 2 meses do último vídeo que eu fiz. A falta de criatividade e a procrastinação são um dos principais culpados por esse meu sumiço. Mas não são os únicos. E bem, como eu tava sem assunto para fazer vídeos, resolvi então fazer um vídeo mais simples e sem edição, de como é tentar ser um criador de conteúdo tendo TDAH. E também como foi boa parte da minha vida tendo TDAH. Vai ser um vídeo onde eu vou deixar só uma cena de animes rolando de fundo enquanto eu falo. Então se puder me dizer se prefere esse formato ou o antigo me ajudaria bastante. Então vamos lá. Para contextualizar vocês, eu tenho 22 anos e basicamente eu descobri que tenho TDAH desde cedo, quando eu ainda estava no ensino fundamental. E posso dizer que era um inferno. Eu não conseguia me concentrar em nada e me distraía facilmente, além de não conseguir ficar parado. Eu ficava sempre mexendo a cabeça na época. Nessa época eu não conseguia me concentrar em absolutamente nada. Qualquer barulho que fizesse, eu me distraía completamente. Era tão ruim a ponto que se o vento fizesse qualquer barulho no portão, eu já perdia a concentração totalmente. E bem, graças a isso, eu sempre tive bastante dificuldade em estudar. E as minhas notas eram péssimas. E eu ficava sempre na pior turma. Lembro uma vez que eu estava na aula simplesmente olhando pro nada. E minha professora de geografia chegou perto de mim e jogou um livro no chão para que eu prestasse atenção. Não adiantou muito, mas foi uma boa tentativa dela. Mas enfim, por eu sempre ser completamente distraído e criar cenários na minha cabeça, ao invés de prestar atenção nas coisas ao meu redor, minha mãe me levou ao médico e eu descobri que eu tenho TDAH. Eu tinha até um laudo, mas acredito que ele tenha sumido, já que faz muitos anos. Só que graças a isso, eu comecei a tomar Ritalina, que é amplamente utilizada no tratamento do TDAH. E dando uma pesquisada rápida, descobri que os colaterais dela são nervosismo, insônia, dor de cabeça, boca seca e aumento de pressão arterial. Agora eu finalmente descobri porque antes a minha boca ficava completamente ressecada. Mas voltando ao que interessa, acredito que foi graças a eu descobrir cedo tomar Ritalina que eu dei uma boa melhorada e consegui diminuir a minha falta de atenção. Eu só não sei dizer se foi a Ritalina ou a Ritalina L que me ajudou a melhorar. Para quem não sabe, a Ritalina L é uma Ritalina de duração prolongada. Eu comecei a tomar ela porque na época a Ritalina normal começou a ficar em falta, por ter muita gente que tomava para fazer concurso. E bem, por tomar Ritalina L, eu ficava parecendo um zumbi, acordado direto. Foi então que minha mãe decidiu jogar tudo fora, e eu parei de tomar. Embora eu não tome mais, me deu uma grande ajuda a melhorar nos estudos. No entanto, o TDAH tem suas partes boas também. Pelo menos eu acho. E aqui eu preciso abrir um parênteses e dizer que eu acho que é por conta do TDAH, mas não tenho certeza disso, que eu conseguia ter hiperfoco. Basicamente é difícil para mim me concentrar, e falar perto de mim qualquer coisa me tira a atenção muito fácil. Mas quando eu consigo focar de verdade, eu me concentro somente naquilo, a ponto de esquecer completamente o resto. Quando isso acontece, eu consigo fazer as coisas super rápido. 2 exemplos que eu posso dar são um teste de QI que eu fiz uma vez. Quando eu consegui focar, eu resolvi em segundos. E o outro foi quando eu comprei o livro de Percy Jackson para mim ler. Eu lia basicamente 150 páginas por dia. Eu li extremamente rápido. Eu tinha ficado completamente viciado na história. Agora falando em questão de como é gravar vídeos, a parte que eu acho que é a mais chata de fazer é escrever e revisar o roteiro, principalmente para me concentrar, que algumas vezes eu não consigo. E também eu geralmente escrevo direto e depois passo revisando e acrescentando coisas para deixar o texto mais coeso. E mesmo revisando, muitas vezes eu simplesmente na hora que eu vou gravar, tem trechos que ficam horríveis por eu simplesmente pular de um tema para o outro, do nada. Como se fosse um corte seco e começar a falar de outros assuntos. Aí eu tenho que ir e dar mais uma pequena modificada para deixar melhor e fazer mais sentido. Acho que eu tô conseguindo fazer vídeos interessantes mesmo com tudo isso. Pelo menos eu recebo alguns feedbacks positivos nesse e em outros canais meus. Bem, para concluir esse vídeo, devo dizer que descobri fazendo ele que muitas vezes eu falar e agir sem pensar também é culpa do TDAH, segundo os sintomas que o Google me passou. Mas enfim, se você também tem TDAH e viu esse vídeo até aqui, me conta aí embaixo qual é a sua experiência. E se você que está assistindo tiver gostado, ou pelo menos visto até aqui, me diz, o vídeo ficou coeso? Consegui abordar tudo de uma forma que deu para entender? Esse feedback me ajuda sempre a melhorar. E no fim devo dizer que eu gosto de quem sou, mesmo que às vezes eu não consiga me concentrar muito bem. Então por hoje é isso. Até uma próxima e me dá sugestões de vídeos que queiram assistir.